mensagem levai, Jesus em breve virá. Estamos anunciando a mensagem precursora da segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Breve virá, Jesus em breve virá. Ele anunciou em sua palavra que antes do grande e terrível dia do Senhor, Elias viria primeiro para restaurar todas as coisas. Jesus em breve virá. Ouçamos neste instante mais uma mensagem de fé, para que você fique a par da grande obra que Deus está realizando nestes últimos dias. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como ele anunciou aos seus servos os profetas. Apocalipse, capítulo 10, versículo 7. Segunda Epístola Universal do Apóstolo São Pedro, capítulo 1, versículo 19, está escrito assim: E temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como a uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia esclareça e a estrela da alva apareça em vossos corações. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Amém. Senhor nosso Deus, pedimos no nome de Jesus Cristo que o esclarecimento da Tua Palavra venha aos nossos corações pela medida do Espírito Santo para hoje, para este momento que nós precisamos. E que os nossos ouvintes, aqueles que nos acompanharão em seus lares, que eles sejam abençoados com esta mesma unção, e que onde existir, ó Pai, uma semente eleita e predestinada, que a água da vida nesse instante possa regar esta vida, esta alma, este coração, para que este homem, esta mulher, este jovem, esta moça, possa dar frutos dignos de cristão, frutos de arrependimento, frutos de filhos e filhas de Deus, para a glória do Teu santo nome, nós te pedimos, no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Profetas e profecias, segunda parte do nosso estudo sobre este assunto. Nós cremos que Deus tem, nesses últimos dias, enviado uma mensagem profética, trazendo para cada um de nós o esclarecimento da Escritura, nos deixando a par do que Ele está realizando dentro do grande plano da restauração de todas as coisas. A Escritura foi escrita, foi inspirada, tudo que está escrito no livro sagrado foi por inspiração divina. E onde nós acabamos de ler, foi dito que nós sabemos isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Isso significa que nenhum homem, nenhum destes personagens que escreveram epístola, que escreveram um livro, nenhum deles fez por vontade própria ou apenas por seu próprio querer ou para mostrar algum conhecimento sobre alguma coisa. Se fosse pela vontade humana, seus problemas não ficariam registrados.
porque geralmente nós procuramos esconder, o ser humano sempre procura esconder seus defeitos, mas estes homens não puderam esconder seus defeitos, seus erros, seus pecados. Por isso você encontra os erros de Davi, de Salomão, de Moisés, de Abraão, de todos eles, porque eles tiveram que deixar registrado como exemplo para nós, que seguiríamos suas pisadas, os seus exemplos, não é? Então, ficou registrado a parte onde eles falharam no Antigo Testamento, para que nós não caíssemos no mesmo problema, na mesma situação que eles. Então já aprendemos que a Bíblia não é de particular interpretação. E dentro do nosso assunto sobre profetas e profecias, já estamos no segundo culto sobre este tema, no segundo programa, nós queremos falar um pouquinho para os nossos ouvintes a respeito do profeta Enoque, como prometemos. Nós sabemos que Enoque foi um profeta do tempo antediluviano, antes do dilúvio. E Deus revelou seu plano a Enoque, Deus falou sua palavra, e Enoque falou de eventos que ainda estão por acontecer. Já aprendemos muito que Enoque falou da segunda vinda do Senhor. E eu quero nesse instante falar para vocês que Enoque falou foi da terceira vinda e não da segunda. Profeta, o que significa profeta? O dicionário diz que é aquele que possui o dom de profecia. Ele é guiado por indícios. É aquele que é guiado por indícios, por sinais, e que ele pode anunciar ou predizer algo. Um profeta, a ele é mostrado o passado, o presente e o futuro. Já aprendemos que existem profetas maiores e profetas menores. Os profetas menores, eles nascem como qualquer outra pessoa, e a ele é dado um dom de profecia. E ele pode profetizar e nunca mais voltar a profetizar. Ele pode entregar um recado para um grupo local, para um país, para uma região, ou até mesmo de um âmbito mundial, mas para aquela época. Os profetas maiores, eles são pré-ordenados para nascerem com este dom. Suas vidas são chamadas e consagradas por Deus antes deles nascerem. Eles apenas não recebem um dom especial. Eles são ordenados antes do seu nascimento para ser um daqueles através dos quais Deus usaria para desenrolar seu plano aqui na terra. Então, a diferença entre profeta e profecia é o que nós estamos tentando mostrar para os nossos ouvintes em mais esta programação. Profecia é um dom sobrenatural que permite conhecer as coisas futuras. Não estamos falando de profecias casamenteiras, que somos acostumados a ouvir por aí. Eis meu servo, Deus está preparando uma serva para você. Eis minha serva, Deus está preparando um trabalho. Eis meu servo, Deus tem uma grande obra na tua vida. Não é desse tipo de profecia corriqueira, costumeira que estamos falando. Estamos falando sobre o dom sobrenatural que permite àquela pessoa que recebe o dom conhecer as coisas distantes e futuras. E isto tem que sempre estar de acordo com a palavra. No livro de Deuteronômio, no capítulo 18 e o versículo 18, escrito está que: eis que lhes suscitarei, ou levantarei, um profeta do meio de seus irmãos como tu, e porei as minhas palavras na sua boca, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. Observe o que Deus está dizendo no Antigo Testamento. Ele é quem levanta o profeta e põe as suas palavras na boca dele. De fato, aquilo que o profeta fala sobre a unção não é suas palavras, é as palavras de Deus. Explicando de uma forma mais simples, Deus pensa, o profeta fala. E nesta continuação do nosso estudo sobre profetas e profecia, nós desejamos também ampliar um pouquinho para vocês o que é o conceito sobre profeta. O que é
um profeta. Isto para desmistificar pensamentos e interpretações que as pessoas têm, o medo que eles têm de falsos profetas, e por terem medo e não examinar as escrituras a respeito do verdadeiro profeta, eles adquirem o conhecimento falso e são enganados muito fácil por falsos profetas, pensando que estão se livrando dos falsos profetas. No culto anterior, na programação anterior, nós ouvimos um pouco sobre o tempo de Micaías, quando apenas ele era profeta de Deus, e tínhamos 400 e tantos profetas que profetizaram mentira, e esses que profetizaram mentiras foram ungidos com o espírito de mentira que Deus deu permissão para profetizar através deles. Mas o que é um profeta, meus irmãos e ouvintes? No sentido geral, um profeta nós poderíamos definir um mensageiro de Deus como um transmissor. Um profeta poderíamos definir como um refletor. Um profeta poderíamos definir como um intérprete. Um profeta poderíamos definir como revelador. O mensageiro das coisas que são de Deus. Pronto. Quando alguém perguntar para você o que é um profeta, apenas diga: é um mensageiro das coisas que são de Deus. É alguém que Deus envia para uma pessoa, para uma igreja, para um país, para o mundo. É um mensageiro que traz uma mensagem da parte de Deus. E esta mensagem nem sempre é mensagem de boas novas, de alegria e coisas assim. Muitas vezes o profeta é obrigado a proferir juízo, condenação, ou quem sabe dizer: põe tua casa em ordem porque você vai morrer, coisa desse tipo. Vem? E este mensageiro enviado da parte de Deus, ele é enviado para uma determinada era, para uma determinada geração. Quando Deus está para cumprir uma parte da sua palavra, ela não vai se cumprir aleatoriamente em qualquer tempo, se a Bíblia diz que para tudo tem um tempo determinado. Então, no grande plano de Deus, existe a parte, aquele momento específico, onde Ele cumprirá uma de suas promessas. E Ele enviará alguém especial para dar cumprimento àquilo. O profeta não é outra coisa a não ser o cumprimento das Escrituras. Quando perguntaram para João Batista: quem tu és? Ele disse: eu sou a voz do que clama no deserto. Porque ele era o cumprimento da profecia do profeta Isaías. Então, esse profeta vem a ser o representante legal de Deus sobre a terra. Bem, meus ouvintes, você sabe o que é um representante? Alguém que pode te representar? Eu estou falando agora a pessoas que me ouvem por esta emissora, e cada um de vocês já tiveram, a maioria de vocês tiveram que ter uma representação. Se você vai viajar e quer deixar a sua casa, os seus negócios nas mãos de alguém que você confia, você tem que passar um documento, uma procuração, e ter aquela pessoa como o seu bastante procurador. Você fala em nome daquela pessoa. Este, no sentido geral, é um profeta. O profeta vem a ser o representante legal de Deus sobre a terra. Ele traz o recado de Deus. A bênção, o julgamento, a condenação, ou seja, o que Deus tem para aquela geração, para aquela era. E nós queremos falar um pouquinho com vocês aqui a respeito do profeta Enoque. Talvez você ouviu poucas coisas a respeito de Enoque. Mas nesta oportunidade nós queremos enfocar o nosso assunto sobre este homem de Deus, o qual ele está como o primeiro da fila, como o primeiro na lista dos profetas. Nós encontramos Enoque. De todos os profetas que são mencionados nas Escrituras, nós poderíamos ver na fila dos profetas, o primeiro nós poderíamos olhar para Enoque. Ora, em termos humanos, humanamente falando, Enoque gerou Matusalém.
aquele homem que todos falam, o homem que mais viveu sobre a terra. Bem, Enoque gerou Matusalém e teve a oportunidade de conhecer a seu neto, chamado Lameque. Porque Enoque gerou Matusalém, Matusalém gerou Lameque. E Enoque teve a oportunidade de conhecer o seu neto. Sim, senhores. E o neto deste profeta, ou o neto de Enoque, foi quem gerou a Noé. Isto é o que você encontra, eu gostaria de ler juntamente com vocês, em Gênesis capítulo 5, versículo 21 ao 29. Gênesis capítulo 5, começar com o versículo 21. Está escrito assim: E viveu Enoque 65 anos, e gerou a Matusalém. E andou Enoque com Deus, depois que gerou a Matusalém 300 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Enoque 365 anos. E andou Enoque com Deus, e não se viu mais, porque Deus para si o tomou. E viveu Matusalém 187 anos, e gerou a Lameque. E viveu Matusalém, depois que gerou a Lameque, 782 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Matusalém 969 anos, e morreu. E viveu Lameque, este é o neto de Enoque, 182 anos, e gerou um filho, e chamou seu nome Noé. Bem, este homem, este profeta, ele viu o seu neto, e o seu neto foi quem gerou aquele através do qual Deus mandou que fabricasse uma arca. Então observe que, quando chegou o momento da degradação geral, que o pecado corrompeu a terra, os habitantes que tinha naquele tempo, os primeiros homens, ou os primeiros antepassados, praticamente ainda estavam com vida. Eles sabiam as histórias de boca a boca, ou vamos dizer assim, de boca a ouvido. Quando nasceu Lameque, Enoque estava aproximadamente com 252 anos de idade. Ele pôde muito bem ter o seu netinho no colo, e quem sabe contou muitas histórias para ele. Mas o mais importante, que nós desejamos notar, que Deus tratou de uma forma especial com Enoque, a tal ponto que levou Enoque sem ele provar a morte. Ninguém teve o prazer de chorar a morte de Enoque. Seu filho, seu neto e até mesmo seu pai, nenhum deles pôde cavar sua sepultura, colocar flores, ou alguém ali fazer um sermão, qualquer coisa assim. Ninguém teve essa oportunidade. Porque em Gênesis capítulo 5, no versículo 23 e 24, onde nós já lemos, está escrito: E foram todos os dias de Enoque 365 anos. E andou Enoque com Deus, e não apareceu mais, porque Deus para si o tomou. Enoque simplesmente continuou caminhando. Teve um dia que alguém viu ele pela última vez. Não se sabe, não temos ideia qual foi seus últimos passos, até onde ele foi, a casa de quem visitou, mas o certo é que a gravidade que te prende ao planeta Terra perdeu a força para Enoque. E o seu corpo, caminhando, daqui a pouco seus passos já não estava mais pisando no globo terrestre. Já estava num lugar mais alto, mais elevado. E a Bíblia diz que ninguém mais o viu, porque Deus para si o tomou. A gravidade perdeu sua força e ele foi levado desta terra. Mas a pergunta agora vem: como sabemos que este homem era um profeta? Como nós sabemos que ele era um profeta? A resposta para esta pergunta está exatamente na Epístola Universal de Judas, o irmão do Senhor, no capítulo 1, versículo 14 e 15,
que diz: e destes profetizou também Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos, para fazer juízo contra todos e condenar dentre eles todos os ímpios, por todas as suas obras de impiedade que impiamente cometeram, e por todas as duras palavras que ímpios pecadores disseram contra ele. Estas são as profecias de Enoque. Ele disse: eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos. Meus amigos, deste modo, Enoque estava profetizando do retorno de Jesus Cristo com sua noiva, com seus eleitos, com seus escolhidos. Muitas vezes temos ouvido falar que Enoque estava falando da segunda vinda. Não, senhores, porque a segunda vinda, em corpo literal, Jesus virá buscar seus santos. Mas Enoque estava falando dele vindo com os seus santos. E isto é quando o Senhor Jesus Cristo vier trazer juízo, o julgamento, como disse o apóstolo Paulo. Quando você junta estas escrituras, então você observa o quadro do que se está falando. 1 aos Coríntios, capítulo 6, versículo 2, diz assim: não sabeis, vós, que os santos hão de julgar o mundo? Por isso, na profecia de Enoque, o Senhor Jesus vem com os santos para trazer juízo. E aqui Paulo está dizendo: não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, sois porventuras indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis vós que havemos de julgar os anjos? Quanto mais as coisas mínimas desta vida. Mas para poder você ter esta capacidade de julgar, você terá que descer junto com ele. Isto que Enoque profetizou, do que Paulo também está fazendo referência, se trata disso, é Apocalipse capítulo 19. A coisa mais importante que nós devemos observar neste caso é que Enoque estava profetizando da terceira vinda do Senhor. Estamos falando em termos corporal, porque existem outras vindas que são espirituais. Mas corpo literal, como na primeira vez nasceu na manjedoura, a segunda vez virá buscar seus santos rápido, e na terceira vez virá com os seus santos. Enoque estava falando dessa terceira vez. E isto é algo que muito pouco tem se falado. Porque, sem dúvida, Enoque teve a oportunidade de ver o Senhor Jesus Cristo descendo, vindo a esta terra com os seus santos, da mesma forma que João viu, a mesma coisa que João viu em Apocalipse 19, é onde eu gostaria de ler juntamente com vocês e os ouvintes que nos acompanham através da programação do rádio. Em Apocalipse capítulo 19, no versículo 7, está escrito exatamente assim. Observe como está escrito nas Escrituras: regozijemo-nos e alegremo-nos e demo-lhes glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já sua esposa se aprontou. E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são a justiça dos santos. Neste versículo que lemos, eu quero deixar bem enfatizada a palavra linho fino. Eles têm que estar vestidos de linho fino. Agora, versículo 11. E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga, e peleja com justiça. Enoque viu isto, falou que ele estava vindo trazendo julgamento. Versículo 13. E estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus. E seguiam-no, aqui está a profecia de Enoque, e seguiam-no
os exércitos no céu, em cavalos brancos, vestidos de linho fino, branco e puro. Eu li até o versículo 14. Bem, como foi que Enoque profetizou? Virá o Senhor com os seus santos, com ele, para trazer juízo. Então, convém também observar que Enoque foi um tipo dos santos que não verão a morte, senão que serão transformados, para unir-se com os santos, que são ressuscitados para participar do rapto. Talvez eu esteja falando grego numa língua diferente, que as pessoas, mesmo que desconhecer as Escrituras, não entendam isso. Observe, aqueles que estão em Cristo, que dormiram em Cristo e que já saíram desta dimensão, já deixaram este corpo e estão, digamos, no lugar que é chamado na Bíblia de paraíso, seio de Abraão, bem, estes estão aguardando os que estão vivos, porque Paulo disse que sem nós eles não serão aperfeiçoados, mas no instante, num abrir e fechar de olhos, quando a trombeta soar, os vivos serão transformados, os mortos serão ressuscitados, ou os mortos ressuscitados e os vivos, em seguida, transformados para subir juntos. Observe, Enoque está naquela classe dos que já partiram, só que ele partiu sem ver a morte. Ele partiu sem ver a morte, mostrando que muitos partirão desta terra, sairão desta dimensão sem ver a morte. Sim, meus amigos. Em 1 aos Tessalonicenses, no capítulo 4, versículo 16, eu desejo pontuar minhas palavras com aquilo que está nas Escrituras. 1 aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16, está escrito assim na palavra de Deus: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Observe que o encontro dos que estão vivos com os que estão mortos, os mortos ressuscitados e os vivos transformados, eles terão que deixar esta dimensão, terão que deixar esta atmosfera e subir a encontrar o Senhor nos ares. Os nossos ouvintes poderão argumentar, fazer pergunta quanto a estas coisas, mas nós sabemos destes acontecimentos, como eles se desenrolam, porque nós temos recebido a mensagem profética trazida pelo sétimo anjo, o qual restauraria todas as coisas. Observe que primeiro Paulo disse que o mesmo Senhor descerá do céu. Este que desce do céu não fica nas nuvens. Ele desce do céu aqui para a terra. É um poder que desce para preparar a igreja, para preparar a noiva, para depois levá-lo. Este poder que desce, e que eu digo que já desceu para a igreja há muito tempo atrás, está com a igreja, é este poder que levará a igreja desta terra para encontrar o Senhor Jesus Cristo nos ares. São pormenores dentro da doutrina que nós só poderemos entregar aos poucos, não é? Para que você não fique aí todo confuso sem entender coisa com coisa. Bem, de modo que, sem sombra de dúvida, já que estamos falando sobre profetas e profecias, e desta feita falando sobre Enoque, Enoque tem os requisitos, ele tem os plenos requisitos para ostentar este título de profeta. E sua profecia ainda está para se cumprir no futuro, porque está se referindo à terceira vinda do Senhor. Esta é a profecia de Enoque. Para enfatizar um pouquinho mais minhas palavras, eu gostaria de citar para vocês a referência do mensageiro de Deus para o tempo do fim,
o reverendo William Marion Branham, na mensagem O Quarto Selo, parágrafo 269, ele diz: Enoque foi transladado, aliás, segundo selo, primeiro segundo selo, né? Depois quarto selo. Eu confundi aqui a citação. Segundo selo, parágrafo 112, o profeta diz: Enoque foi transladado sem ver a morte. Um tipo da igreja sendo tirada juntamente com os que dormem para receber o Senhor nos ares. Segundo selo, parágrafo 112. Agora, quarto selo. Quando Cristo veio a primeira vez, veio como mortal. Porque é 3 vezes. A primeira vinda de Cristo veio como um mortal para sangrar e morrer. A segunda será no rapto, quando ele se encontra no ar, e será imortal. Ali ele não morre mais. A terceira vinda será quando venha como Deus encarnado. O que vem sobre o cavalo branco é a palavra e a vida, vindicado por seus santos, ressuscitados, que vêm com ele. Observe isto. Para poder descer com ele em Apocalipse 9, você terá que subir para encontrar com ele nos ares. Só subirão nos ares para encontrar com ele aqueles que recebem esta vinda sobrenatural, espiritual, que aconteceu para a abertura da palavra. Aquilo que nós conhecemos como terceira etapa, ou terceira puxada, que traz a pedra fundamental, a revelação de tudo que estava escrito, que é a completa revelação de Jesus Cristo. Bem, quanto tempo eu tenho? Vê aí quanto tempo eu tenho, senão, quando eu começo a falar, não tem jeito, né? Não tem mais jeito. Relembrando, profetas e profecias. Profeta possui o dom da profecia. Profecia é um dom sobrenatural que permite conhecer as coisas futuras. E Deus prometeu na sua palavra: um profeta eu suscitarei no meio de teus irmãos, como tu. Foi a promessa que Deus deu para Moisés. E colocarei minhas palavras em sua boca, e ele falará apenas o que eu lhe mandar. Continuando um pouquinho ainda nisto aqui, nós desejamos agora deixar um pouquinho de lado o profeta Enoque, para falarmos um pouquinho mais sobre o profeta Noé. E porque era seu, creio que bisneto, não é? E observar algumas de suas características. Obrigado. Em termos de descendência, de geração, Noé era bisneto de Enoque. E Noé veio sendo a esperança para seu povo. Observe que antes da coisa apertar, Enoque saiu. E quando o juízo caiu sobre a terra, um homem ali era a esperança. E era o bisneto do profeta Enoque. Observe isso. A esperança de um povo começava a sentir. As pessoas começaram a sofrer em sua carne, em sua pele, a maldição da terra. A terra foi amaldiçoada no tempo de Adão e Eva. E esta maldição foi acompanhando. Deus disse: maldita será a terra por causa de ti. E quando esta maldição de um globo, de uma maneira geral, todos os seres que nasceram através do pecado foram coparticipantes disto, já vieram dentro desta maldição, dentro de uma terra amaldiçoada, por causa do próprio homem. Você encontra em Gênesis capítulo 6 a degradação geral do gênero humano. Mas em Gênesis capítulo 5, versículo 29, a Bíblia diz desse jeito: chamou Noé dizendo: este nos consolará. Eu quero ler direto das Escrituras, porque assim eu leio o versículo completo. Gênesis capítulo 5, versículo 29. Vamos ver agora o nascimento do bisneto do profeta Enoque. Em Gênesis 5, versículo 29, diz assim:
E viveu Lameque 182 anos e gerou um filho. E chamou seu nome Noé, dizendo: Este nos consolará acerca de nossas obras e do trabalho de nossas mãos, e por causa da terra que o Senhor amaldiçoou. O que era então Noé? Era a esperança. Desde que Adão e Eva estavam em transgressão diante de Deus e a terra foi amaldiçoada, e as pessoas de lá para cá só vieram com sofrimento, com problemas, miséria espirituais, distanciamento de Deus. Quando nasceu Noé, o bisneto de Enoque, seu pai disse: Este aqui é a nossa esperança. Por causa de quê? Por causa da maldição que está sobre a terra. Observa as palavras. Este nos consolará acerca de nossas obras e do trabalho de nossas mãos, por causa da terra que o Senhor amaldiçoou. Noé nasceu, então, com certas características próprias de seu ser. Nem outro tinha a característica que ele tinha, as quais lhe serviram para as características que Noé trouxe com seu nascimento, como aquele que traz a esperança. Veja, era própria, aquela característica era própria para desenrolar um trabalho. Eu não poderia, você não poderia, nenhum outro poderia desenrolar aquela obra que Deus tinha preparado exclusivamente para ele. Depois de muitos anos, não é? Quase um período de 2000 anos aproximadamente, que a terra estava sendo povoada. Aquele homem nasceu com aquela característica própria de desenrolar aquele papel, aquele trabalho. De modo que o nome de Noé, no hebraico, significa consolo, descanso, paz. Não significa arca não, viu? Ou água, ou dilúvio. O nome Noé é descanso, consolo, paz. E quando as pessoas começaram a multiplicar-se, não é? É o que está em Gênesis 6. E quando as pessoas começaram a se multiplicar e a se corromper sobre a terra, este homem, Noé, achou graça diante dos olhos de Deus, porque ele era justo e ele era perfeito, sabe? Perfeito até certo nível. Mas era um tipo de perfeição, de cuidado, de justiça, que tinha nesse homem, de seriedade, que aquilo agradou a Deus. E em Gênesis 7, versículo 1, está escrito assim: Depois disse o Senhor a Noé: Entra tu e tua casa na arca, porque tenho visto que és justo diante de mim nesta geração. Observa as palavras. Vamos ler na Escritura. Você que está com sua Bíblia aí, Gênesis 7, versículo 1. Vê só como está aqui. Depois disse o Senhor a Noé: Entra tu e toda a tua casa na arca, porque te hei visto justo diante de mim nesta geração. Este é um desafio que nós temos sido chamados para enfrentá-los. Eu tenho visto que tu és justo diante de mim. Não é justo diante da mulher, diante do homem, diante do patrão, entende? Justo diante de Deus, porque você sendo primeiro justo diante de Deus, então todas as outras coisas acompanham. Você será justo com a mulher, com os filhos, com o patrão, no seu trabalho, em tudo você será justo, porque primeiro você está sendo justo diante de Deus. Já que é amar a Deus em si, acima de todas as coisas. Observe isto. Tenho visto que tu és justo diante de mim nesta geração. Este é o nosso desafio. No meio de tanta iniquidade, de tanta injustiça, como profetizou, sem ser um profeta, mas foram palavras de um sábio do nosso país, Rui Barbosa, quando ele disse: portanto, se multiplicar a maldade, a mentira e a desonra e tanta coisa, ele disse: o homem, ele vai se envergonhar da virtude, ele vai se envergonhar de ser honesto. Em outras palavras, todos roubam, todos enganam, todos mentem, e eu vou perder terreno nisso, é assim que dizem. Por isso o país está na condição que está. Que se um foi lá e roubou, o outro roubou também, dividiu com o outro. Se um líder do partido pegou dinheiro para si, então eu disse: eu não vou ficar para trás, só faço se me der dinheiro também. Aí quando cai tudo de uma vez, do jeito que está. Qual é
O desafio é exatamente cumprir as Escrituras, como Jesus disse assim, olha, como foi nos dias de Noé. Quais eram os dias de Noé? Eram os dias semelhantes quando o Filho do Homem se manifestasse. Então são coisas que nós precisamos a cada dia reler outra vez, observar de novo. Como foi nos dias de Noé, será também nos dias quando o Filho do Homem se há de manifestar. Então, nos dias de Noé, que tinha tanta maldade, tanta perversão, tinha este homem que foi justo diante de Deus naquela geração pecaminosa. Agora, é muito fácil bradarmos em alta voz para todo mundo, dizendo, estamos vivendo em dias semelhantes a Noé. Outra vez Deus tem uma mensagem, outra vez Deus tem uma arca da salvação, outra vez Deus enviou uma mensagem profética. Eu quero saber quem está como Noé sendo justo diante desta geração. Este é o nosso desafio. É achar graça diante de Deus, diante desta geração que é idêntica à geração de Noé. Este é o problema. Observe isto. Algo muito sobressalente nos chama muito a nossa atenção aqui. É o fato de que este personagem, Noé, ele começou a gerar seus filhos quando ele tinha 500 anos. Sabe, 5 mais 2, 0, 500. 500 anos. Foi quando ele começou a gerar filhos. Mas observe que em seus dias, Jesus disse que casavam-se e davam-se em casamento. Os homens tiveram mulheres e todas quantas quiseram. Veio? Mas Noé, só com 500 anos, ele começou a gerar seus filhos. Gênesis capítulo 5, versículo 32. E era Noé da idade de 500 anos. E gerou Noé a Sem, Cã e Jafé, com 500 anos de idade. Ele é o único que é contado vivo, veja, na metade de sua vida, sem ter gerado filhos. Todos os outros geraram antes da metade. Noé foi o único que foi na metade, ou praticamente a metade dos seus dias, porque os seus anos foram de 950 anos, os dias de Noé. Observe, começou a gerar aos 500 anos, quase a metade, faltou 50, porque ele viveu 950 anos. É o que está nas Escrituras, em Gênesis capítulo 9, versículo 29. E foram todos os dias de Noé 950 anos e morreu. 950 anos. Então, o que nós aprendemos com isto é que este profeta do Senhor, este homem de Deus, que durante 120 anos profetizou a respeito do dilúvio, que era uma geração naquele tempo, este homem, ele viveu o suficiente para provar que se podia viver limpo em meio de uma geração corrupta e pecaminosa. Por isso ele foi achado justo, porque no meio de uma geração corrupta e pecaminosa, ele se manteve limpo, puro, 500 anos, para poder gerar seus filhos. Nós podemos observar que não foi fácil para esse homem encontrar graça diante de Deus. Achamos que é fácil a vida cristã? Ou quando somos chamados para o Evangelho, achamos que tudo vai ser mil maravilhas, mar de rosas. Olha, quando eu evangelizava em uma determinada cidade, lá pelo Nordeste, eu fiz amizade com um moço que ele gostava muito de cantar, de louvar, playback, aquela coisa toda, vocês sabem. Naquele tempo também era uma febre, né? Era uma febre disso. E uma vez ele era de determinada igreja, e uma vez demos uma carona para ele até o tabernáculo, ele foi assistir um culto conosco, e ele disse, olha, quando Deus me batizar com o Espírito Santo, aí vai acabar todos os meus problemas, né? Quando eu for batizado com o Espírito Santo, vai acabar todos os meus problemas. Aí o pastor disse, por que você acha que vai acabar todos os seus problemas? Então Deus está te chamando para um caminho florido, uma vida fácil? Como é que é isso? A minha Bíblia diz que todos que vivem a palavra, eles padecem perseguição, eles passam por sofrimento. Eu não sei que Bíblia é essa que você está lendo,
que diz que vai acabar todos os seus problemas. Jesus não está nos chamando, não é para um churrasco, não é para uma mesada aqui nessa terra. Aqui nós estamos no campo de batalha. Você tem que sofrer desse lado. O campo de batalha é aqui. Se você quiser sentar numa mesa com milhares de quilômetros, é do outro lado. Não é desse lado. Bem? As pessoas se enganam. Olha, não foi fácil para Noé encontrar graça diante de Deus. E o sentir de Deus, o desejo de Deus, vamos dizer assim, era destruir todo ser vivente por causa da maldade, da corrupção, sabe? Todo ser humano havia chegado ao seu limite. Não tinha mais para onde ir. Deus vai suportando, como você encontra no outro caso lá, ele diz: a taça da abominação dos amorreus ainda não está cheia. Então Deus espera aquilo chegar no seu limite. Em outras palavras, cada nação tem a sua tolerância. Cada pessoa tem a sua tolerância. Tem país aí que chegou na tolerância deles, então Deus disse: agora é o momento. Simplesmente permite lá as forças da natureza. Olha, nós poderíamos pregar tanto sobre esses assuntos, não é? E simplesmente vai lá um maremoto e já acaba com centenas deles. Quero ver quem aguenta, quero ver quem segura. Quando não é isso, é um vulcão, é um furacão. Eu vi hoje uma pequena reportagem dizendo que os tufões, os furacões, estão mais fortes e mais frequentes. Não é? Mais fortes e mais frequentes. As pessoas não conseguem entender que as pragas do juízo do tempo do fim têm vindo já há um bom tempo e está dizimando a terça parte dos homens e tudo há muito tempo, e as pessoas não percebem nada disso. As pessoas não observam estas coisas, porque não tem um profeta para esclarecer, não é? Mas observe isto. Naquele tempo, Deus disse: eu vou destruir toda a carne. Portanto, o único que foi achado justo, que podia representar a espécie humana, era exatamente Noé. O único que pôde representar. Em Gênesis 6, versículo 13, está escrito: então disse Deus a Noé: olha, eu disse antes que um profeta é um embaixador, não é? É um representante legal de Deus na terra. Então observe o que Deus disse para Noé. Em Gênesis 6, versículo 13. Então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face. Como é que acontece? O Deus eterno, ele sabe o que você vai fazer amanhã. Sabe o que você vai aceitar ou vai rejeitar. Sabe o quanto que você vai ser fiel ou infiel. O Deus da eternidade, ele sabe exatamente daqui a quanto tempo, qual é a cidade que vai sucumbir, qual é o país que vai entrar em guerra, e todas estas coisas. Veja, ele diz: é decretado o fim de toda a carne. Veio diante dele o fim de toda a carne. Se pudesse explicar isso em palavras mais fáceis, seria tão bom, mas vamos deixar isso quieto para outro tempo. Porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei da face da terra. No versículo 18 de Gênesis 6 diz assim: mas contigo, viu, Noé? Contigo. Você é meu representante legal? Contigo estabelecerei a minha aliança, ou o meu concerto, e entrarás na arca, tu e teus filhos, tua mulher e as mulheres de teus filhos contigo. Então, se você observar a situação a nível mundial naquele momento, não é? Nós podemos ver que o mundo tinha chegado ao seu fim. E Deus ali proveu um meio. Observe uma coisa. Ele disse: é decretado o fim de toda a carne. O fim de toda a carne veio diante da minha face. Então, a terra inteira, toda a população terrestre estava destruída. Mas o que acontece? Deus proveu uma via de salvação. Por isso que ele é chamado Deus proverá. Ele provê como um cordeiro de onde não tinha cordeiro. Então ele proveu ali uma família de onde não tinha uma família, porque todos estavam destruídos diante dele. Este é o problema, este é o caso aqui, o X da questão. Se toda a carne estava destruída diante de Deus, se ele veio a ele o fim de tudo, assim como naquele instante, quando não tinha mais jeito, humanamente falando, para Abraão livrar seu filho, mas rapidamente ele disse a Abraão: não faça isso, está ali um cordeiro. Mas não tinha ali antes, mas ali está. Então não tem mais ninguém, todos teriam que morrer. Mas
numa pequena medida de justiça, tinha naquele homem. E Deus proveu uma via de salvação para a raça humana, para que a raça humana pudesse se propagar outra vez. Deu mais uma chance. E assim destruiu todos os incrédulos, todos os outros. Aí você tem aquilo que você chama, que as nações chamam de o dilúvio. Não é? Nós vamos ficar apenas com estas duas partes, sobre esses dois homens. Já falamos sobre Enoque, vamos apenas nesta programação, ou nesse estudo de hoje, concluir apenas com o caso de Noé. Normalmente, quando se fala em Noé, se pensa no dilúvio, por causa de que ele o profetizou. Porém, o que significa, o que representa o dilúvio? Nunca isto foi ensinado. Só quando Apocalipse 10:7 entrou em evidência, então isto foi mostrado o que significa o dilúvio. O dilúvio representa a justificação da terra, o batismo da terra. Ou seja, a terra recebeu um batismo de água, porque ela estava em pecado. Então, o profeta do Senhor, ele disse na mensagem o futuro lar do noivo celestial e da noiva terrenal. Ele disse: do mesmo modo que Deus redime o homem, ele redime a terra. Então, assim como qualquer homem, qualquer mulher que esteja dentro do plano de Deus, do plano de redenção e restauração, ele tem que passar pela justificação, que é o batismo nas águas. E desta feita, o batismo tem que ser da forma bíblica, no nome do Senhor Jesus Cristo, de acordo com Atos 2:38. A terra, então, também passou pelo seu batismo nas águas. Isso significa que a terra estava recebendo um perdão. Porque todo fim vem sobre você. Toda carne está destruída. Mas, como ela passou por esse batismo, ela estava recebendo ali um perdão, o qual seria efetivo. Perduraria até que viesse um derramamento do sangue do Cordeiro de Deus, o único que pode tirar o pecado do mundo. De modo que Deus fez um pacto com Noé. E que pacto foi este? Ele disse em Gênesis 9, versículo 9: e eu, eis que estabeleço a minha aliança convosco e com a vossa descendência depois de vós. Porque ele deu um perdão temporário para a terra, a justificação, até que o sangue viesse. E eu, o versículo 11 do capítulo 9 de Gênesis: e eu convosco estabeleço a minha aliança, que não será mais destruída toda a carne pelas águas do dilúvio, e que não haverá mais dilúvio para destruir a terra. Versículo 13: o meu arco, o arco celeste, o arco-íris, tenho posto nas nuvens. Este será por sinal da aliança entre mim e a terra. Quando você vê o arco-íris, você já sabe que ele é um pacto de Deus, é um pacto. E quando Deus se manifesta, ou quando a coluna de fogo se manifesta, existe algo que a esconde dos olhos das pessoas. E as pessoas só podem ver o arco-íris ao redor daquilo, e não pode ver a coluna de fogo em si. Nós entendemos que o ministério profético de Noé foi mais além do que se imagina, do que se pensa. Porque ele foi um tipo do grupo da igreja salva. Noé foi um tipo do grupo da igreja salva que não alcança um amadurecimento pleno. Eles não alcançam um crescimento necessário para participar do rapto. É igreja e salva, mas não participa do rapto. O profeta Noé significa também, aponta para esta classe de pessoas. Observe, Enoque foi a figura ou um tipo daquele grupo de santos que serão raptados sem passar pela morte, sem passar pela grande tribulação. Os que alcançam a estatura de varão perfeito participam do arrebatamento, participam do rapto. E depois disto virá a grande tribulação,
onde toda carne será castigada com as pragas, calamidades e enfermidades. E somente este grupo de crentes que não alcançam o rapto, mas que estão inclusos, do qual Noé foi um tipo, são crentes, são pessoas fiéis, mas não têm um amadurecimento para o rapto, não alcançaram a estatura do varão perfeito. Esses terão a oportunidade de serem purificados durante o período da grande tribulação e pagarão pelo pecado de não haverem crido na manifestação, por não haverem crido na manifestação e não haverem praticado a manifestação da palavra que Deus a manifestou no dia que Ele a enviou. É exatamente para a igreja do tempo do fim. Em Lucas, capítulo 17, versículo 26 e 27, está escrito esta profecia de Jesus. E, como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias da vinda do Filho do Homem. Nos dias do Filho do Homem, eles comiam, eles bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e os consumiu a todos. Observe o que eu acabei de vos anunciar. O profeta Enoque, o bisavô de Noé, representa os salvos em Cristo Jesus, os eleitos e fiéis predestinados antes da fundação do mundo para participarem do arrebatamento. Estes são chamados esposa de Cristo, por isso eles casam com a palavra, com a totalidade da palavra. O bisneto do profeta Enoque, o profeta Noé, representa aqueles que são salvos, mas não participarão do rapto. Eles pagarão com suas vidas durante a grande tribulação. Eles entram na tribulação salvos, eles são salvos, mas não participam do rapto. Por isso que a Bíblia diz, bem-aventurados os que fazem parte da primeira ressurreição. Aqueles que são ressuscitados junto com os vivos transformados, porque eles sobem no rapto. A outra classe entram para o período da tribulação. E lá pagarão com suas vidas, porque durante o tempo que a palavra se manifestou em totalidade, eles não deram conta de crer nela como deveria. E por este pecado, pelo pecado de não crer no que Deus enviou, no que Deus manifestou em seu dia, eles terão que passar pela tribulação e ficarão para trás, esperando depois disso a segunda ressurreição, e ainda serão julgados no final pelas obras que praticaram. Para terminar, e agradecendo a sua atenção, a sua paciência para conosco e o seu cuidado, nós desejamos citar as palavras do mensageiro de Deus para o tempo do fim, o reverendo William Marion Branham. Ele disse na mensagem o segundo selo: ali o tem você. Eles passaram pela tribulação. Noé não subiu. Foi levantado um pouquinho e passou por cima da tribulação para depois sofrer a morte. Noé foi levado por cima da tribulação. Porém, Enoque foi trasladado sem ver a morte. Um tipo da igreja sendo raptada, juntamente com os que dormem, para receber o Senhor nos ares. E o resto da igreja passa pela tribulação. Com estas palavras, eu desejo encerrar nesse instante a nossa meditação, rogando aos céus, rogando ao nosso Deus e Pai, que ilumine as vossas almas, as vossas vidas, e vos encha com o conhecimento de Deus, e que a luz da sua palavra possa brilhar em suas almas, para que, como as palavras dos profetas, seja uma luz para vocês, nestas horas tão escuras, como disse o apóstolo São Pedro, até que a estrela da alva brilhe em vossos corações. E temos muito firme a palavra dos profetas,
a qual bem fazeis em estar atento a elas, como a uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia esclareça, e a estrela da alva apareça em vossos corações. Deus os abençoe, no nome de Jesus Cristo. Amém. Eu agradeço aos irmãos que estão nos ouvindo pelo rádio. Deus abençoe a cada um de vocês. E se vocês desejarem as nossas publicações, nós estaremos muito agradecidos, com muita satisfação enviaremos através dos correios para vocês CDs ou estudos bíblicos, para que a palavra de Deus tenha livre curso em vosso meio. Se o Senhor nos permitir, amanhã estaremos convosco com mais uma programação de fé. A voz do sétimo anjo.